Números primos. Os números primos estão espalhados por toda a escala numérica. Os números primogêmeos são números ímpares, sequentes, antecede e sucede um mesmo múltiplo de 6 e ambos são números primos. O número 2 e o número 3 são únicos números primos sequentes. Os demais números, pelo menos, separados por um número par, mas esses dois números são sequentes. O número 3, o número 5 e o número 7 são três números ímpares sequentes e são números primos. São os números trigêmeos. Esses três números ímpares fazem parte de dois pares de primogêmeos. O 3 e o 5 e o 5 e o 7. O número 5 é o único número primo em toda escala numérica que faz parte ou que pertence a dois pares de primogêmeos. O número 11 e o número 13 são antecessor e sucessor de 12, que é múltiplo de 6. Estes são números primogêmeos. O 17 é antecessor de 18. O 19 é sucessor de 18, que é múltiplo de 6. São números primogêmeos. O número 23 é o número primo, mas ele não compõe o número primogêneo, porque o número 25 é produto do número primo e é o número composto. 29 é o número primo que pertence à dezena de 20 a 30. E 31 é o número primo que pertence à dezena de 30 a 40. E são números primogêmeos. O número 41 e 43 são primogêmeos. O número 47 é um número primo, mas não é número primogêmeo porque o número 49 é número composto, é potência do número 7. O número 59 e o número 61 são números primogêmeos. Então, nas dezenas em que os múltiplos de 6 têm unidade 2 e 8, e o número ímpar com unidade igual a 5 é múltiplo de 3, existe, então, 4 números que são antecessor e sucessor do múltiplo de 6. E pode ser, então, dois pares de primogêmeos, igual acontece com o 11 e o 13, o 17 e 19. Nas dezenas em que os múltiplos de 6 eles têm unidade igual a 4 e unidade igual a 0, são três números que antecedem ou sucedem o múltiplo de 6. Mas só dois pode ser número primo, porque um deles é múltiplo de 5. E 5 só unidade é número primo. No exemplo, 12 e 18 são múltiplo de 6. Então, 11, 13, 17 e 19 são números primogêmeos. Então, números primos são números primogêmeos. Número 30 e 36 são números múltiplos de 6. Então, o 31, 35 e 37 são antecessores e sucessores de múltiplo de 6. Mas o 35 é produto de número primo, 5 vezes 7. Então, 35 é um número composto. E assim espalha os números primos por toda a escala numérica. O número 101 e 103, 107 e 109, são números primos, estão dois pares de primogêmeos. Aqui o número 137 e 139, são números primos, são números primogêmeos também. 149 e 151, são números primogêmeos, porque antecede e sucede o mesmo múltiplo de 6 e são números primos. O mesmo acontece com o número 311 e 313. Eles antecedem e sucedem 302, que é múltiplo de 6, e eles são números primogêmeos. E assim, essa ordem da sequência dos números primos na escala numérica não falha. Eles são assim por toda a escala numérica. Aqui o número 1229, 1231 são números primos e são números primogêmeos. Porque o número 1230 é um múltiplo de 6. Então, são números ímpares sequentes, antecede e sucede o mesmo múltiplo de 6 e são números primos. O mesmo acontece aqui, com o número 1481, 1483. Porque 1482 são um múltiplo de 6, é um múltiplo de 6. E assim espalha os números primos por toda a escala numérica e assim dá a sequência dos números primogêmeos. 2141, 2143 são números primogêmeos, porque o número 2142 é um múltiplo de 6.
E assim sucessivamente está a distribuição dos números primos. Nos espaços mais elevados na escala numérica, ó, nós encontramos grandes intervalos sem acontecer os números primogênitos, porque os números primos vão se tornando mais rarefeitos na escala numérica. Devido esses números, eles vão sendo mais números primos para formar produtos de potência de números primos, ó. E esses números são números compostos, ó. Veja bem aqui, ó, o número 995.987, ó. 995.989, ó. Esses números são números ímpares sequentes e são números primos, ó. Portanto, são números primogênitos, ó. E aqui, ó, no número 1.211, 1.213, ó. São números primos sequentes e são números primogênitos, ó. E essa distribuição dos números primos por causa de toda a escala numérica, ó. E essa sequência não falha, ó. Então podemos ver aqui, ó, o número 1.847, 1.849, 1.859, 1.961, ó. São números primos sequentes que formam dois pares de números primogênitos. Então esta regra não falha, ó. Os números primos vão para toda a escala numérica com essa distribuição e com esta formação do par de primogênitos. Aqui nós temos 1.003.349, 1.003.351. Isso porque 1.003.350 é um número múltiplo de 6. E assim vai o número primo avançando a escala numérica. Olha que o intervalo que nós temos, ó, com números primos sequentes, sem existir números primos sequentes que são primogênitos. Os números primos são separados na escala numérica. Agora aqui nós encontramos também, ó, o número 1.008.407, 1.008.409, ó. São números primogênitos. 1.008.419 e 1.008.421, ó. São números primos sequentes, ó, e compõem sequente dois pares de primogênitos, ó. Olha aqui os números que compõem três pares de primogênitos sequentes, ó, que é 1.009.289, 1.009.291, ó, 1.009.301, 1.009.303, ó, 1.009.319, 1.009.321, ó. São seis números ímpares, seis números ímpares sequentes, ó. Eles não são em sequência, mas não existe um número primo sozinho entre. São números ímpares sequentes que são números primos, ó, formando par de primogênitos, ó. Aqui também, ó, 1.009.991, 1.009.993, ó. Isso porque 1.009.990, 992, ó, é um número múltiplo de 6. Então, os números que antecedem e sucedem múltiplo de 6 são números primos, ó. E assim, ó, os números primos vão para toda a escala numérica, ó. Veja aqui, ó, o número 1.015.559, ó, 1.015.551, ó. São números primogênitos, ó. 1.015.571 é um número primo, ó. Já vem de novo, ó, 1.015.601, 1.015.603, ó. São números primogênitos outra vez, ó. E assim vai a distribuição dos números primos por toda a escala numérica, ó. E nós podemos identificar os números primos como auxílio de computadores, ó. A tecnologia avançada, ó, em que possa nós, então, identificar os números primos, ó. Aqui nós temos 1.018.019, 1.018.021, que são também números ímpares sequentes, que são números primos e são números primogênitos, ó. Então assim distribui os números primos por toda a escala numérica.